Olá, esse é o quinto e último episódio da nossa playlist de videoaulas intitulada As Lendas na Cultura Pop. Nesse episódio, vamos falar um pouco sobre a atividade prática de estágio supervisionado realizada com a turma do sétimo ano 2, do Centro Educacional de Tempo Integral Áurea Pinheiro Braga, sob regência da professora Francisca das Chagas Correia Pinto. O objetivo da nossa atividade prática, que resultou nessa videoaula, foi realizar uma atividade diagnóstica sobre o gênero lenda com os alunos, já que seria o nosso primeiro contato com a turma. Além disso, buscamos propor uma discussão e reflexão sobre o gênero lenda, a partir dos conhecimentos prévios dos alunos. Ressaltamos que os registros feitos durante a aplicação da atividade foram editados de modo a garantir a proteção ao direito de imagem da criança e do adolescente, conforme expresso no Estatuto da Criança e do Adolescente. Nossa atividade prática foi realizada no dia 10 de maio e foi o nosso primeiro contato com a turma. Por isso pensamos em aplicar uma atividade diagnóstica para acionar os conhecimentos prévios dos alunos. Essa escolha também se deu porque nós não sabíamos se eles já haviam trabalhado com esse gênero em sala de aula. E por se tratar de um gênero da literatura oral, nós realizamos um momento de contação para que os alunos pudessem praticar a oralidade e expor seus conhecimentos sobre esse gênero. Agora, passando para a nossa atividade diagnóstica, primeiro nós dividimos a turma em 3 grupos, para que cada estagiária pudesse ficar responsável por um grupo e auxiliasse no que fosse preciso. A aplicação da atividade foi feita em dia de reunião bimestral, então a turma estava um pouco reduzida, mas foi possível formar 3 grupos com 8 alunos. Em seguida, nós mostramos aos grupos 10 imagens que representavam lendas amazônicas, sem informar sobre o que se tratava. E à medida que íamos mostrando as imagens, observamos que os alunos iam identificando as histórias e falando que se tratavam de lendas. Após mostrar todas as imagens, cada grupo escolheu uma para contar a história que eles acreditavam que estava sendo representada pela imagem. Nesse momento, cada estagiária ficou em um grupo para organizar a contação, que aconteceria em seguida. Os grupos tiveram um pouco mais de 10 minutos para se organizarem, e nós deixamos livres para que eles pudessem escolher se a contação seria feita por um integrante do grupo ou se todos participariam. Depois disso, cada grupo fez a sua contação com base na imagem escolhida. Apesar de escolherem apenas um colega, no momento da contação todos se empolgavam e queriam contribuir de alguma forma com a história. O primeiro grupo escolheu a imagem que representava a lenda do Boto. Era um grupo formado apenas por meninos e todos quiseram contribuir de alguma forma com a contação da história. Acreditamos que, por ser uma das lendas mais conhecidas da nossa região, eles sabiam de muitos detalhes e características do Boto. O segundo grupo escolheu a imagem que representava a lenda da Iara. Era um grupo formado por meninas e meninos, e todos sabiam de algum detalhe sobre a lenda. No início estavam tímidos, mas assim que a contação começou, todos do grupo participaram contando suas versões. O terceiro e último grupo escolheu a imagem que representava a lenda do Saci. Também era um grupo formado por meninas e meninos, e apesar da escolha, eles não sabiam ao certo qual era a lenda do Saci, mas sabiam das características desse personagem marcante do nosso folclore. Então pedimos à turma que contribuísse com os colegas, buscando incentivar a participação de todos e também acionar os conhecimentos prévios dos alunos. Esse momento foi bem interessante, porque podemos observar as diferentes versões que cada aluno conhecia sobre uma determinada lenda e como eles iam complementando a contação um do outro, adicionando novas informações e detalhando alguns acontecimentos. Ao final desse momento, a turma já havia identificado que as imagens representavam lendas amazônicas e notamos que a mais conhecida, dentre as 3 que foram contadas, era a lenda do Boto. Inclusive, durante a contação, alguns grupos já iniciavam a história com reza-lenda, bem característico desse gênero.
Após a contação dos grupos, iniciamos uma discussão sobre o gênero lenda, a partir dos conhecimentos prévios dos alunos e do que podemos observar na primeira parte da atividade. Nesse momento, projetamos na lousa os slides que elaboramos para a aula e fomos levantando alguns questionamentos sobre o gênero lenda. Nesse momento, nós apresentamos os seguintes slides para a turma com o intuito de introduzir a explicação das dimensões do gênero lenda. Foram expostas novamente imagens das seguintes lendas amazônicas. A lenda da Vitória Régia, que conta a história de uma indígena que se afogou após se inclinar no rio para tentar beijar o reflexo da lua. A lenda do Uirapuru, que aborda sobre um pássaro mágico que traz sorte e realiza o desejo de quem o encontra. A lenda do Saci, que é um menino muito travesso que se diverte fazendo brincadeiras com os animais e com as pessoas. A lenda do Pirarucu, que conta a história de um guerreiro indígena que, por praticar a maldade, foi transformado em um grande peixe. A lenda do Curupira, que fala sobre um protetor da floresta que aterroriza aqueles que entram na mata para caçar ou derrubar árvores. A lenda do boto cor-de-rosa, que se transforma em um homem que seduz as mulheres para engravidá-las. A lenda do guaraná, que conta que esse fruto é originalmente os olhos de um índiozinho que foi mordido por uma serpente quando estava apanhando frutos na floresta. A lenda da Iara, que é um ser metade peixe e metade mulher, que seduz os homens e os leva para o fundo do rio. A lenda da cobra grande, que fala sobre uma cobra que cresce de maneira ameaçadora, abandonando a floresta e passando a habitar a parte profunda dos rios. E, por fim, a lenda das Icamiabas, que conta a história das guerreiras amazonas. E conforme nós íamos passando as imagens, os alunos iam apontando quais lendas eles conheciam ou não. As lendas menos conhecidas pelos alunos daquela turma foram a lenda do Irapuru, a lenda da cobra grande e a lenda das Icamiabas. Dessa forma, nós contamos de maneira resumida sobre o que abordava cada uma dessas lendas e explicamos que a lenda das Icamiabas seria contada em um momento posterior. A partir dessa socialização, nós levantamos algumas questões para que os alunos pudessem ativar os seus conhecimentos prévios a respeito do gênero lenda. Nós projetamos os slides na lousa e cada grupo ia respondendo as perguntas feitas. A primeira pergunta foi: o que são lendas? A qual os alunos responderam que eram histórias antigas. Em seguida, nós apresentamos uma definição do gênero lenda, explicando que elas são contações que se mantêm vivas na tradição oral popular, que são contadas geralmente por um membro mais velho de uma comunidade e que também existem diversos tipos de lendas. A segunda pergunta foi: quem são os autores das lendas? E os alunos responderam que eram indígenas e pessoas mais velhas. No slide seguinte, nós explicamos que, por fazerem parte da tradição oral popular, não é possível saber ao certo quem são os autores das lendas, e que uma das principais características desse gênero é justamente o anonimato. A terceira pergunta foi: qual a finalidade das lendas? E os alunos responderam que as lendas eram contadas com a finalidade de assustar as crianças. Explicamos então que as lendas tinham como objetivo explicar acontecimentos misteriosos, naturais e sobrenaturais, misturando fatos com fantasia. Por fim, a quarta pergunta foi: qual a importância das lendas? Os alunos então responderam que elas eram importantes para registrar e lembrar de histórias antigas. Logo, nós explicamos que as lendas têm a função social de preservar as histórias fantasiosas criadas pelo imaginário popular e por suas crenças, sendo resultado também da mistura entre a cultura dos povos nativos e dos colonizadores, destacando também que cada cultura possui o seu próprio conjunto de lendas.
Dessa forma, nós buscamos aproveitar os conhecimentos prévios dos alunos, entendendo que eles também são importantes para o processo de aprendizagem. Então, conforme eles iam compartilhando suas perspectivas sobre o gênero lenda, nós íamos contribuindo também com conceitos e explicações mais técnicas, sempre buscando fazer o uso de uma linguagem mais próxima da utilizada pelos alunos. Nesse momento da aula, os alunos foram extremamente participativos e demonstraram interesse em aprender sobre o gênero e também em contribuir com a aula, detalhando aquilo que já sabiam sobre as lendas. Então, nesse momento, nós resolvemos focar especificamente na lenda das encaminhadas. Por isso, nós apresentamos aos alunos esse slide com uma imagem das encaminhadas, das Amazonas, em frente ao Teatro Amazonas. Colocamos também aqui uma localização de Inhamundá, que seria, segundo os primeiros registros feitos dessas guerreiras, o local em que elas viviam. Então, depois disso, nós fizemos algumas perguntas sobre as relações que os alunos conseguiam fazer com o nome das encaminhabas ou Amazonas. Alguns deles responderam essas perguntas que nós fizemos, relacionando o nome delas com o nome do nosso estado, que seria o estado do Amazonas, e também outros conseguiram fazer uma relação com o rio Amazonas, que seria um rio muito importante e bastante conhecido aqui na nossa região. Outra aluna conseguiu também fazer uma relação, relembrou, né, da cidade de Inhamundá, que seria a cidade natal da sua mãe, e conseguiu relembrar alguns aspectos da lenda das encaminhabas, que seria contado pela mãe dela, né? Então, ali conseguiu relembrar e resgatar alguns traços da lenda. Logo depois disso, nós realizamos a contação da lenda das encaminhabas. Como nós exemplificamos com essa imagem, a contação foi feita pela nossa colega Giovanna Ágata, que fez uma relação da lenda das encaminhabas com a lenda do Muiraquitã e a lenda da Iaci, que seria a deusa da lua. As encaminhabas, elas celebram, festejam a deusa da lua na festa da Iaci, né? Que seria o momento em que elas se encontram com os guerreiros de Guacari e também, logo depois, os presenteiam com os Muiraquitãs. Então, essas lendas estão estritamente ligadas com a lenda das encaminhabas e nós não poderíamos deixar de citá-las e de contar para os alunos. Passado esse momento, nós entramos no momento de discussão, que seria um momento para que os alunos refletissem sobre o que já foi apresentado na aula e também falassem um pouco sobre as relações que eles fizeram com outros materiais, outras produções que eles tiveram contato anteriormente. Então, alguns alunos fizeram uma reflexão sobre a representatividade da lenda, sobre o que ela representa, né, sobre a força da mulher, reconheceram também que ela serve como representatividade da independência da mulher e diversos aspectos sobre isso. Também pontuaram algumas produções cinematográficas bem famosas que também falariam sobre guerreiras, mulheres guerreiras, da mesma forma que a lenda das encaminháveis retrata as mulheres. Alguns citaram o filme da Mulher Maravilha, que já seria uma leitura grega, né, das Amazonas, a inicial, né, na verdade, seria a leitura inicial dessas guerreiras. Outros alunos também citaram a Dora Milaje, que são guerreiras africanas, da cultura africana, das lendas africanas, que são representadas no filme do Pantera Negra, que é um filme bastante famoso da Marvel. E também citaram as Valquírias, presentes no filme do Thor, que também é da Marvel. Elas já são originárias da mitologia nórdica, mas também é um filme bastante famoso e que eles conseguiram resgatar aí essa referência. Logo depois, eles pontuaram algumas produções que já retratavam as lendas folclóricas como um todo, não apenas uma lenda específica, mas diversas outras lendas. Então, alguns aí citaram a série da Netflix Cidade Invisível, que foi lançada em 2021, e alguns deles já tinham ouvido falar ou já tinham até mesmo assistido a série, e eles relembraram, né, algumas lendas que foram retratadas nessa série, como a lenda do Boto, a lenda da Iara, a lenda da Cuca.
e entre outros. Também citaram uma série, uma produção que é bastante famosa, que é nacional, que é o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que atravessa gerações e que eles também tiveram esse contato. Então também falaram sobre lendas que são representadas nessa produção, que seria o Saci, a Cuca também, e entre outros. Nesse momento, nós também fizemos algumas perguntas, né, que levassem eles para o caminho da música, para essa retratação das lendas no mundo da música. Então, nós perguntamos a eles se eles lembravam de algo que falasse sobre as lendas, de alguma música que falasse sobre as lendas. E ao muito custo, né, com algum esforço, eles conseguiram se lembrar das toadas de Boi Bumbá, que era justamente onde nós queríamos chegar, que falássemos dessa retratação regional também da música, das lendas amazônicas em específico. Então eles relembraram aí até mesmo algumas canções e algumas lendas que eles já tinham ouvido através das toadas de Boi Bumbá. Aqui nós temos alguns registros desse momento, da gente conversando, de nós conversando com os alunos e eles interagindo com a gente. E partindo para outro momento, nós temos aqui uma parte mais sócio-histórica da lenda, né? Então aqui nós falamos sobre os primeiros registros feitos pela tropa de Francisco Orellana e por Frei Gaspar de Carvajal, em 1942. Fizemos também, de novo, né, mas mais aprofundada, uma relação entre a lenda das Encaminhabas e o mito das Amazonas gregas. Também falamos um pouco mais sobre a origem do nosso estado, né, o nome do nosso estado, e também a história do município de Inhamundá e como eles se ligam à lenda das Amazonas, à lenda das Encaminhabas. Falamos um pouco mais também sobre a comunidade patriarcal, como elas se organizavam e como foram feitos relatos sobre o lugar em que elas viviam. E também ressaltamos a relação com a lenda do Muraquitã, como nós já havíamos feito anteriormente, mas aqui só para ressaltar ainda mais essa relação. Depois disso, nós realizamos uma divulgação das nossas videoaulas, visto que nós só tivemos uma aula prática com ele, então eles não tiveram acesso ao nosso material na íntegra. Então, nós deixamos aqui, né, a sugestão para que eles conhecessem um pouco mais sobre o mundo das lendas, para que eles se informassem um pouco mais sobre esse assunto. Então, nós deixamos aqui o canal que nós estamos postando as nossas videoaulas, que é o canal Letras em Rede UEA. E por fim, para finalizar nossa aula, nós fizemos alguns registros com eles e com a professora. Ao final da aula, nós percebemos que foi um momento muito proveitoso, tanto para nós quanto para eles, muito enriquecedor. Eles gostaram muito, nos disseram que gostaram muito, que queriam que nós voltássemos até lá, porque realmente foi um momento em que eles conseguiram aprender bastante e aprender interagindo, conversando, associando a elementos que eles já conheciam, que eles tinham contato no dia a dia. Então, acredito que tenha sido proveitoso tanto para nós quanto profissionais, né, para a nossa vida acadêmica e para a nossa vida profissional, quanto para eles na vida acadêmica deles também, que não tinham contato ainda com esse gênero tão a fundo, né, que não tinham contato tão aprofundado com esse gênero. Então, foi um momento muito prazeroso, muito proveitoso, muito enriquecedor para ambas as partes. Então, nós finalizamos aqui a nossa playlist, né, as nossas videoaulas com 5 episódios. Agradecemos imensamente pela sua atenção, a você que assistiu até aqui as nossas videoaulas e que nos acompanhou até agora. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E quem sabe, até a próxima!